A paz do Senhor, professores. A paz do A Senhor. paz do Senhor. Estamos aqui em mais uma edição, do EBD em Síntese Podcast. Desta feita, estou acompanhada da irmã Eleide Amém. e o nosso convidado especial, irmão Gildson Araújo. Seja bem-vindo, Gildson. Muito A paz do obrigado, Senhor. professora Gil, Pai Senhor, a A todos os paz do Senhor, irmão professores e Gil. alunos. Pai Senhor, irmã Leide, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso, viu? De um convidado ilustre. Verdade. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 3, né? Essa lição é a terceira, do bloco aí, a ação do Espírito Santo na igreja, conforme vocês podem ver, que tem como título a unidade da igreja, né? O nosso texto base está em 1 Coríntios 12, do versículo 12 ao 31, e a gente colocou um pequeno recorte aqui, do versículo 12, que diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Esse exemplo aí que o apóstolo Paulo ele nos trouxe de que nós somos um corpo em Cristo, né? Quando nós olhamos para a igreja de Coríntios, nós vemos que é uma igreja que, conforme nós estudamos nas outras lições, eles buscavam os dons espirituais, eles desejavam conhecer mais dos dons espirituais, né? Como nós já estudamos, né, os dons espirituais nas lições passadas. E nós vemos que, em algum momento, essa busca pelos dons espirituais estava causando algum tipo de conflito, de confusão ali entre os irmãos, né? E aí Paulo, na sua sabedoria, né, a sabedoria que vinha do Senhor, ele vai começar a descrever, né? Meus irmãos, a multiplicidade dos dons, né? Temos vários dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, os dons, eles não vêm para dividir a igreja, né? Mas para fortalecer a unidade dessa igreja, fortalecer a união nessa igreja. Então, Paulo ele vai primeiro descrever, né, quais são os dons, e ele descreve muito bem, conforme nós estudamos na lição passada, né, o dom da palavra de sabedoria, o dom da palavra de ciência, o dom da fé. E Paulo ele vai descrevendo e vai dizendo, mas é o mesmo Espírito que dá, é o mesmo Espírito que dá, é pelo Espírito. Então, tudo provém do mesmo Espírito. E aí, após essa explicação, aí Paulo entra aonde nós vamos estudar hoje, né? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Então, todos esses membros, eles se completam, todos esses dons, eles se completam, formando um corpo. Então, essa é a unidade do Espírito. E a unidade do Espírito, ela não vem de nós, né? Como a própria palavra diz. A unidade, ela provém do Espírito do Senhor, né? Nós vamos ver nessa lição que desde o princípio, desde a eternidade, né? O Senhor, ele sempre trabalhou em unidade. Então, nós somos esse corpo que se completa, né? Cada um tem o seu dom, cada um tem o seu ministério, mas nós estamos ali para formar um corpo. E um corpo, ele não é feito só de mão, ele não é feito só de olho, ele não é feito só de orelha. Não, o corpo, ele é feito de muitos membros e cada membro tem a sua diferença, né? Os membros, eles não são iguais, nem aqueles que são semelhantes, como os dedos das mãos, né? Que são semelhantes, nem eles mesmos são iguais, né, uns aos outros. Então, da mesma forma, somos nós. E esse primeiro tópico, ele vai falar justamente sobre isso, né? Falando sobre a importância da unidade, né? Nós temos um corpo com muitos membros, e mesmo aqueles a quem nós damos menos valor, ele tem a sua importância dentro do corpo. Então, todo membro ele tem a sua importância dentro do corpo. Como diz aqui em 1 Coríntios 12, 20, né? E esse corpo, ele vai se completando. Um vai ajudando ao outro. E a unidade quer dizer justamente isso, é um estado de ser um, de não ser dividido. Então,
o Paulo ele vai trazer justamente esse retrato do corpo, porque sendo muitas partes, mas é um só. Então, um dedo separado, ele não é nada fora do corpo, né? Não tem utilidade fora do corpo. É verdade. É um olho separado, não tem utilidade fora do corpo. Ele vai ficar ali, ele vai apodrecer e vai ser só isso. Vai ficar sem utilidade, né? É verdade, um exemplo disso, Gil, é quando nós nascemos, né? Nós nascemos com o umbigo, uma parte do umbigo para fora. E aquela parte cai e ela apodrece. Ela estava conosco, ela tinha uma utilidade por um tempo, mas depois caiu e foi embora. E, de fato, ela só apodrece, resseca e não serve mais para nada. Tinha uma utilidade por um tempo e depois não tem mais, né? Já todos os nossos membros, né? A gente pode fazer essa reflexão, claramente, porque essa é a reflexão que a leitura apresenta, né? Todos os nossos membros têm uma utilidade. É possível viver sem uma das mãos? É, mas não é possível que a mão viva fora do corpo. E também a minha qualidade de vida não será a mesma, porque a minha mão que está no corpo, ela será o quê? Sobrecarregada, né? Ela vai ter mais de uma, assim, ela vai ter que exercer várias funções. Da mesma forma que se eu não tiver braços ou não tiver pernas, o meu corpo, de alguma forma, vai sofrer. Então, não importa qual é o membro que você... o que ele está dizendo é, não, mesmo que você seja aquele membro menos visível, a unha do dedo mindinho que fica assim, escondida para debaixo do dedo, ela tem uma utilidade, né? Os órgãos internos, ele tem uma utilidade. Tem como a gente viver sem o coração? Tem como viver sem os intestinos? Sem os rins? Mas esses membros, né, que são os mais feios, os mais indecorosos, que ele quer dizer, né, os membros que estão dentro do corpo, todo mundo sabe, né? Se você viu um cadáver por dentro, você vai querer o quê? Você vai querer vomitar, você não vai se sentir bem. Por quê? Porque é feio. Mas todos aqueles órgãos têm uma utilidade. Eles não estão à mostra, né? Eles não estão à mostra, eles não estão visíveis aos olhos. Mas nós sabemos que lá no corpo de Gildson bate um coração. No corpo de Gildson tem rins que ajudam o seu corpo a funcionar com plenitude. E aí, todos esses órgãos que estão lá internos, que ninguém vê, que ninguém valoriza, que muitas vezes até estraga, né, o corpo. Quando você come muito açúcar, quando você come muito sal, você acaba danificando o seu corpo, ou seja, quando você vive em desequilíbrio, não é? A gente vive em desequilíbrio, o que é que acontece? A gente acaba danificando os nossos órgãos internos, porque eles não estão à vista, então não tem muita importância, né? Mas, pelo contrário, o apóstolo Paulo diz que estes membros, é deles que nós devemos cuidar mais, com mais zelo, né? Com mais cuidado. É assim que ele nos orienta. E aí, a gente cuidando dos órgãos internos, o que é que vai acontecer? Vamos viver com mais qualidade de vida. Quando vivemos em equilíbrio, em unidade em unidade do que está por fora com o que está por dentro, ou seja, a igreja visível e a igreja invisível, espírito e corpo caminhando em unidade, a igreja tem qualidade, né, espiritual para promover unidade e aí colocar em pauta todos os dons espirituais, né? Colocar em evidência todos os dons espirituais que estão disponíveis para a igreja e fazer a igreja crescer e fazer a igreja ser edificada e a igreja caminhar com Cristo na terra, povoando o céu, arrancando aí as almas do inferno, né? Não é assim? Verdade, irmã Leide. Gilson, quer falar algo? Só destacar aqui uma fala sua que eu achei muito importante, que inclusive o professor pode se apropriar dela em sala de aula para explicar, né, para os pré-adolescentes essa questão que nós somos diferentes, mas devemos viver em união. Os nossos dedos das mãos, eles são todos diferentes, né? Até aqueles membros que eram para ser iguais, idênticos,
eles são diferentes. Não existe um dedo do tamanho do outro, os 5 dedos são todos diferentes. Então, a igreja é dessa forma, composta de membros diferentes, mas que devem viver em união, cada um usando do dom que Deus lhe deu para cumprir com o propósito do Senhor, que é a igreja ser edificada e as vidas serem salvas por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Verdade, Wilson. E essa unidade da igreja, unidade, ela não quer dizer uniformidade. Unidade é diferente de uniformidade. Unidade são várias partes que comportam, que formam uma coisa só, né? Uniformidade é se fosse tudo igual. Então, Deus, ele não espera de nós que sejamos uniformes, que sejamos todos iguais. Não, mas ele espera que haja unidade em nós, né? Eu não sou igual a Gilson, Gilson não é igual a irmã Eleide, mas nós nos completamos enquanto corpo de Cristo, né? Nós não temos que ser iguais para convivermos na igreja, para desempenharmos nossas funções na igreja, para servir ao Senhor. Mas dentro das nossas diferenças, o Senhor, ele nos usa, né? A cada aspecto da nossa personalidade, o Senhor, ele nos direciona para algo diferente, né? E é assim que a igreja ela é formada, né? Por esse corpo, que não é uniforme, mas representa uma unidade em Cristo, né? E nós devemos estar unidos, mesmo através das dificuldades. Nem sempre é tão fácil nós suportarmos o nosso irmão, mas o Senhor, ele nos diz, suportem uns aos outros, né? Às vezes, diante das nossas diferenças, a gente se choca por algo, a gente discute, diverge em algo, mas nós não devemos fugir do propósito que é estarmos nesse corpo. O propósito que o Espírito, ele nos direciona para sermos um. Nem sempre vai ser fácil, né? Mas a palavra do Senhor nos diz, suportemos uns aos outros pelo vínculo da paz, né? Então, a gente não pode tirar esse vínculo da paz. Por mais que seja difícil, mas a gente tem que manter o vínculo da paz pelo Espírito Santo, né? E nós devemos estar unidos, juntos, tanto nos momentos mais fáceis, mais alegres, mais felizes, quanto nos momentos de dificuldade, né? A palavra nos diz em Atos, né, um exemplo em que a igreja ela estava em unidade, apesar das dificuldades, né? Pedro estava ali preso e a igreja intercedia por Pedro. A igreja pensava em Pedro. Olha, o nosso irmão Pedro, ele não está aqui conosco, não pode estar aqui conosco, está preso, mas ele está carente das nossas orações. Então, a postura da igreja não é, eu não tenho nada a ver com isso. Pedro estava lá pregando, Pedro foi preso, ele que ore. Não, é verdade. Assim, não é essa a postura do corpo. E quando a igreja está unida, né, quando a igreja tem essa característica da unidade, milagres como os que aconteceram naquele momento com Pedro, por exemplo, né, acontecem nos dias de hoje. Eu vou contar uma experiência que eu passei alguns anos atrás em relação a essa questão da unidade. Eu estava eu estava bastante enferma durante uma das gestações e eu encontrei uma irmã na rua e ela disse assim, eu sabia que você estava doente, mas eu não sabia que você estava tão doente. Amanhã, de manhã, eu vou juntar a equipe do matutino e vou orar por você. E eu tenho certeza que Deus vai fazer alguma coisa. Vamos fazer um clamor por sua vida. Gilson, Juliane, deixa eu dizer a vocês que de 5 horas da manhã eu estava sentada no sofá, que eu não conseguia dormir direito, eu sentia muitas dores na cabeça. E naquele momento, 5 e pouquinho da manhã, 5h15, 5h30, a minha cabeça começou a se esvaziar. Foi uma experiência tão extraordinária que eu vivi naquele momento, que assim, eu não conseguia me conter. Eu comecei a glorificar o Senhor, me levantei, já levantei as mãos. Já levantei as mãos, comecei a dar glória a Deus. Jesus, obrigada. Sansão é meu esposo. Sansão, Jesus me curou, eu estou sendo curada agora, as irmãs.
Estão orando por mim no matutino e eu estou sendo curada agora. E isso foi uma experiência para mim, assim, sem precedentes, né? A experiência de viver a unidade da igreja, ou seja, elas estavam lá, como os irmãos estavam em Jerusalém orando, né, por Pedro, e ele estava preso, mas o anjo foi lá e o libertou. Então, são experiências, né, que nós podemos viver nos dias de hoje, sim. É importante viver essa unidade. E aproveitando essa oportunidade, eu queria destacar aqui, nos saberes escolares, 2 pontos. O ponto número 4, que é a unidade beneficia todos os membros do corpo de Cristo, e o saber número 6, que é o poder da unidade da igreja está diretamente ligado ao exercício espiritual de orar e jejuar. Sem essas 2 coisas, nós não conseguimos exercer, sem essas 2 ações, né? Essas 2 coisas não, sem essas 2 ações interligadas, nós não conseguimos exercer essa capacidade de nos suportar uns aos outros, porque a gente é enjoado, né? Só o Espírito de Deus é que tem o poder de nos capacitar através da oração e do jejum, né, para estarmos vivendo, de fato, a palavra, nos suportando uns aos outros, né, porque é bom. E aí eu quero aproveitar para destacar a Bíblia diz, né, o versículo para memorizar, que diz: como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como se fossem irmãos. Salmo 133, 1. E eu dou a palavra ao nosso convidado, Gilson, né, porque eu falo demais. Eu tenho que me controlar. Nada, é uma bênção ouvir um testemunho maravilhoso como esse que nos edifica e que aumenta a nossa fé. Graças a Deus, porque uma irmã entendeu a importância da unidade e colocou suas companheiras de oração para interceder, e Deus fez um milagre assim como fez na vida de Pedro, que Gil estava aqui contando, né? Os irmãos intercederam e Deus libertou Pedro da prisão. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, é verdade. Então, esse corpo, ele é dessa forma, ele vai se ajudando, né? Da mesma forma que é no nosso corpo. Eu estava vendo uma ministração essa semana que o pastor dizia: o que tem a ver o olho com o dedo? O que tem a ver o dedo com o olho? Nada. Mas quando cai um cisco no olho, o dedo vai lá, não é? Então, é justamente isso. Então, o corpo é assim, né? Eles vão se completando, né? Se ajudando. E através do Espírito Santo, nós vamos conseguindo suportar uns aos outros e ajudar uns aos outros, né? Vamos ouvir mais um pouquinho, né? Falando sobre esses membros, né, Gildson? Isso, vamos dar continuidade. Queria apenas destacar, antes de entrar propriamente dito no segundo tópico, a importância dessa aula para os pré-adolescentes. Nós sabemos que essa fase, assim como a fase da adolescência em si, ela é bastante dificultosa, é uma fase de descobrimentos, e, às vezes, o adolescente, o pré-adolescente, ele fica um tanto confuso em ver as diferenças que existem nos seus colegas, nos seus irmãos, inclusive dentro da igreja. Cada um tem um gosto, cada um tem um estilo, cada um tem uma forma de enxergar a vida, cada um tem uma família, e o professor ele pode se utilizar disso, né, que eu estava falando na questão da unidade, não da uniformidade, para colocar na cabecinha deles que cada um tem o seu jeito, tem o seu dom, é usado por Deus de uma forma, e isso se complementa para que a igreja ela viva bem, caminhe bem, cumpra com o seu propósito. O interessante é que, quando nós falamos de unidade, que a igreja deve viver dessa forma, pela palavra de Deus nós entendemos que essa unidade que a igreja deve viver, na verdade, é um reflexo que a gente deve imitar, que a gente deve ter da trindade do nosso próprio Deus. E eu sei que, se você for falar isso em sala de aula, o professor vai dar um nó na cabeça dos seus alunos, os pré-adolescentes vão lhe encher de dúvidas, de questões, mas a gente não pode fugir dessas dificuldades que aparecem em sala de aula. A lição fala sobre a trindade e a gente vai ter que falar sobre trindade na sala de aula.
E nós sabemos pela palavra de Deus que o nosso Deus é um, mas ele subsiste em 3 pessoas. Lá em Gênesis, no capítulo 1, e o versículo 26, nós já vemos isso. Na criação, todas as coisas, quando Deus vai criar o homem, ele diz, façamos, no plural, o homem à nossa imagem e semelhança. Ali, o Senhor não estava falando com os anjos, ele estava tendo uma conversa com o Filho, com o Espírito Santo, que são as 3 pessoas da Trindade, juntamente com o Pai, e ele estava ali criando o homem, tendo essa conversa na Trindade, mostrando já desde o início na Bíblia que o nosso Deus, que subsiste em 3 pessoas, ele vive em unidade, ele vive em união. E a igreja, ela existe exatamente para refletir essa unidade. Olha como é importante que a igreja vive em unidade. Quando nós não vivemos em unidade como igreja, quando os membros estão em confusão, em briga, em desunião, quando os pré-adolescentes eles não entendem que eles devem suportar as diferenças do outro, que devem suportar as coisas no seu próximo, que ele não concorda tanto, ele não está refletindo a Trindade, o nosso Deus triuno. Mas quando nós vivemos em unidade, como a igreja é chamada para viver, nós estamos refletindo a imagem do nosso Deus. E uma coisa muito interessante é que essa unidade na diferença que existe na igreja, repetindo aqui a palavra da professora Gil, não existe uniformidade, existe unidade, pessoas diferentes que se complementam, ela revela a beleza da igreja. Eu não sei se você já parou para refletir sobre isso, mas quando nós olhamos para a igreja, existem lá pessoas muito diferentes. Uns com mais dinheiro, outros com menos dinheiro, uns com mais conhecimento, outros com menos conhecimento, pessoas de várias cidades com destinos bastante diferentes, mas que estão ali nos cultos de terça, de quinta, de domingo, nos trabalhos de oração, na EBD, todos juntos em unidade, mesmo tão diferentes, e isso mostra o quanto o poder do Evangelho ele é verdadeiro e profundo e eficaz. Faz com que pessoas que, se não fosse pela igreja, que se não fosse pelo amor de Deus, nunca que estariam juntas. A gente vê pessoas que tentam todos os dias juntar pessoas, unir pessoas e não conseguem, porque as diferenças elas falam mais alto, mas na igreja a gente consegue ver essa beleza de pessoas tão diferentes, com dons diferentes, com talentos e capacidades diferentes, mas vivendo em unidade. Isso aqui a gente precisa também refletir um pouco, que por mais que os nossos dons eles sejam diferentes, todos eles são importantes. A gente não pode correr, entrar pelo caminho errado e escorregadio de achar que existem dons que são mais importantes do que outros. Às vezes, na prática, a gente cai nesse erro. Todos os dons, eles são importantes. Todos os dons, por mais que eles sejam diferentes, eles têm o seu valor na igreja. E tirando um desses dons na igreja, a igreja ela fica, me permito usar essa palavra, ela fica defeituosa. Ela fica sem estar completa. Ela não cumpre com o seu papel de forma eficaz. Então, todos os dons, eles precisam ser exercidos porque todos eles são importantes. A gente que é pentecostal gosta muito de valorizar, e nós temos certa razão disso, os dons assim mais extraordinários, como profecia, como interpretação de línguas, como curas, e, claro, eles são importantes. Mas, às vezes, a gente não dá a devida atenção, devido valor, por exemplo, quem tem um dom de ensinar. Às vezes a gente trata com tanto menosprezo quem ensina, mas quem ensina recebeu um dom, de comunicar a palavra de Deus e ensinar o povo de Deus. O que não falar das irmãs que têm um dom da intercessão, que intercedem? E isso, o que seria da igreja se não existissem essas pessoas que se acordam de 4h30, 4h40 da manhã para estarem na igreja de 5 horas intercedendo por nós até às 6, a gente acorda de 6, de 7, toma o nosso café e vai trabalhar, mas antes disso tem essas pessoas que estão orando.
Isso. Então, todos os dons são importantes e cada membro tem a sua função dentro do corpo e a gente, como professores, temos essa responsabilidade de ensinar os pré-adolescentes esse fato. Eles precisam entender que cada um deles tem um dom dado por Deus e que eles precisam exercer esse dom dentro da igreja para que ela seja edificada e cumpra com o seu propósito. Cada membro do corpo tem a sua função e cada função ela é importante. Os adolescentes eles precisam crescer com essa mentalidade que os dons que Deus vai conceder a eles são todos importantes. Eles não podem se sentir inferiores porque, por exemplo, não tem um dom extraordinário, como a gente considera e como a gente fala. Todos os dons, dom de serviço, o dom do encorajamento, como está escrito lá em Romanos, no capítulo 12, todos esses dons são importantes e a gente precisa utilizar eles dentro da igreja, cada um cumprindo com o seu papel, com a sua função, para que o corpo ande bem. E é aí que está a beleza da igreja. Pessoas diferentes, com dons diferentes, todos esses membros diferentes, mas cada um lutando para cumprir o seu papel, lutando para exercer a sua chamada, a sua vocação. Nisso a igreja é edificada e cresce a cada dia. Deus converte mais almas e a gente precisa entender isso, que por mais que sejamos diferentes, nós devemos viver em unidade. E é tão lindo, é tão bonito ver isso nos pré-adolescentes, nos jovens, nos irmãos, nas irmãs, nos obreiros, pessoas diferentes, mas que lutam pelo poder do Espírito Santo, pelo amor de Deus que habita em seus corações, para suportar as diferenças, que às vezes são tão pequenas. Se a gente prestar atenção, nós temos mais razões para sermos unidos do que para sermos desunidos. Nós temos mais pontos em similaridade do que pontos que nós temos divergências. E nós devemos desconsiderar essas coisas e lutar para estarmos em unidade. Nisso, a igreja ela reflete a trindade, a triunidade, a unidade que existe na pessoa do nosso Deus bendito. O Senhor é glorificado e a gente só tem a ganhar, como a irmã leu o texto, a professora leu o texto, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Verdade, Gilson. O que eu acho interessante nesse tópico é que ele retrata justamente a Trindade. Veja bem, Deus, o Todo-Poderoso, Onipresente, Onipotente, Onisciente, ele, maior do que tudo e todos, não trabalhou sozinho. Ele, né, que é soberano, né, sobre todas as coisas. Nem mesmo o Senhor, ele trabalhou sozinho. Ele trabalhou em unidade, né? Ele trabalhou ali junto à Trindade. Então, e muitas vezes nós, enquanto membros, porque desempenhamos alguma função, algum cargo, às vezes achamos, eu vou conseguir fazer sozinho, não é? Deve, a gente pode pensar, né? No nosso pensamento tão pequeno, eu vou conseguir desempenhar sozinho, né? Quão pequeno que nós somos, né? Quando nós agimos dessa forma, né? Se o nosso Deus, ele desde o princípio já nos deu, né? Esse exemplo de trabalharmos em unidade, né? Quem somos nós para dizer que podemos trabalhar sem o nosso irmão, né? Que está ali ao nosso lado. É verdade. O Gilson falou uma coisa importante a respeito da questão do processo de maturação do entendimento do pré-adolescente, né? E essa idade de 11, 12 anos é o período em que o nosso cérebro começa a absorver coisas mais complexas, né? E assim, trazer à realidade aquilo que é abstrato. Então, é uma ótima oportunidade para a gente voltar lá. Eu acho que é a lição número 5, né? Do outro trimestre, Gil, que foi a lição sobre a Trindade, que nós estudamos no segundo trimestre, lembra? Falamos sobre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, então assim, o professor fazer esse resgate para ele buscar lá na memória que aquilo que ele estudou no segundo trimestre está totalmente associado com o terceiro trimestre. Por quê? Porque ele entra agora num período importante, que é o período que é o período de conhecimento, né? É a introdução
do nosso estudo, né, a respeito da teologia sistemática, ele começa a entrar nesse processo que antes era só contação de história, antes eram histórias assim que eram contadas de forma mais lúdicas, sem muita informação a respeito dos trechos bíblicos, era contado o fato em si, né? Agora não, agora nós entramos em um outro processo. Agora nós temos leitura diária para fazer com os alunos, nós temos toda uma sistemática que precisamos obedecer. E aí, esse é um momento importante de fazer o resgate da memória. Ei, vem cá, ó. Memória, vem cá. Aquela lição, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, lembra? A gente já estudou isso. Deus, ele é 3 em 1. Né? Existe uma unidade, são 3 seres diferentes, né? Vivendo em unidade. Essa é a Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Esse é um momento importante, né? Bem crucial na aula, na verdade, para que eles consigam fazer relação entre uma coisa e outra. Trazer, de fato, lá do abstrato, da memória mesmo, para o concreto. E aí, só falando sobre essa questão dos dons do membro especial, né? Porque a gente, como ser humano, nós temos essa talvez a cultura, né? do membro especial, a gente acha que sempre alguma coisa é melhor do que a outra. E nós precisamos trabalhar isso sim, com o adolescente, né? Assim como o exemplo das mãos que o irmão trouxe, né? São dedos, são 5 dedos. Cada um dedo é diferente do outro em anatomia e em tamanho, né? O dedo mindinho não é igual ao anelar, o anelar não é igual ao dedão, o dedão não é igual ao polegar, não é igual ao dedo apontador. Então, se nós tivermos 2 dedos do mesmo tamanho, é o quê? Deformidade. Né? Como o Gil falou, vai acontecer uma deformidade. Né? Quando nós temos todos os dedos da mão do mesmo tamanho, não tem lógica, né? É uma deformação. Então, nós precisamos entender que a igreja são feitas de pessoas diferentes, constituída de pessoas diferentes, que têm individualidades diferentes, situações de vida diferentes, classes sociais diferentes, mas que são um corpo único, que quando se juntam, meu Deus, que coisa extraordinária. É poder de Deus na terra, para abalar as estruturas. Olha, é por isso que a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Essa igreja que está unida, que não está preocupada com as diferenças, com a qualidade de vida de um, a qualidade. Não, a igreja que está preocupada com essa unidade, em se completarem um ao outro, quanto membros de um único corpo. É essa igreja que não será abalada, né, pela ação contrária do inimigo das nossas almas. E é justamente essa igreja que será a igreja atuante e triunfante, né, irmã Helena? Triunfante, a igreja triunfante, é verdade. E aí a gente já entra... Qual o segredo para a igreja ser triunfante? Eu acho que assim, uma das coisas que nós falamos a respeito dessa unidade, né, é a importância da oração, né, do amor, né, e da oração, do jejum, que o amor só vem se tiver oração e jejum. Viu? Sem oração e jejum não tem amor, não. Essas duas coisas precisam caminhar juntas, né? Eu até anotei, eu separei aqui no livro de comentários bíblicos, né, a respeito dessa questão da unidade, né, a respeito da unidade da igreja, né, chamado por amor mútuo, acho que é os versos 26 e 27, né, que o apóstolo chama a igreja a orar, a buscar esse amor, esse chamado para o amor mútuo e a preocupação com a comunhão dos cristãos, mantendo a união que honra o Senhor, há um corpo no qual todos funcionam, porém eles nunca perdem a identidade pessoal
e a necessidade essencial do ministério do jeito que Deus os projetou para fazê-lo. Porque quando caímos nessa cilada de pensar no dom do outro, olhar para o ministério que o outro recebeu e não eu, nós enfraquecemos quanto igreja, né? Mas a lição diz aqui, né, que na época da igreja primitiva os cristãos contribuíram para que o evangelho se expandisse por todos os lugares. Era uma igreja atuante e triunfante. E qual era o segredo dessa igreja? O livro de Atos ressalta que os crentes daquela época estudavam as Escrituras todos os dias e perseveravam nos ensinamentos dos apóstolos, assim como a igreja se fortalecia na fé e o Espírito Santo agia com liberdade, porque havia unidade entre os crentes. Quando há esse estudo sistemático em união, a oração em união, a jejum em união, os irmãos não estão preocupados com quem vai receber o quê. Eles estão preocupados em se juntarem. Uns cantam, outros oram, outros trazem a palavra da sabedoria, outros trazem profecia, outros, se houver a necessidade, se tiver um doente, alguém se levanta a hora, cura, o doente se levanta, não é assim? Se houver a necessidade de algum milagre extraordinário, ali a igreja se levanta em clamor e o milagre acontece. E é assim, né, que nós devemos, com essa preocupação que a igreja deve caminhar. E aí, aproveitando já a oportunidade, quero apresentar a dinâmica, né, do dia. O professor pode entregar para os alunos ali os materiais que ele vai precisar, papel ou cartolina, lápis, coleção, caneta, para eles pintarem, desenharem, pintarem. E a proposta é que os alunos eles formem um corpo. Cada grupo pode ser em grupo, dependendo do tamanho da classe, pode ser uma tarefa individual. Um vai desenhar um braço, um vai desenhar o braço esquerdo, o outro direito, o outro vai desenhar o tronco, alguém desenha as pernas, né? Mas a cabeça já está lá desenhada. E aí, qual é a importância desse momento? O professor, a professora tem que deixar o aluno desenhar livremente. É ele quem vai dizer qual o tamanho daquele braço, que cor ele vai ser, se vai estar vestido, se não vai estar vestido, se vai ser o braço de um homem, se vai ser o braço de uma mulher, né? Ele precisa determinar qual é o desenho que ele vai fazer, como é que o desenho vai ser feito. E aí, quando o desenho estiver pronto, ele é só recortado, e aí vamos montar esse desenho. Será que esse desenho tem unidade? Né? É esse o objetivo. Se eles não tiverem a percepção de que precisam comunicar com o outro, né? Você vai desenhar o quê? O que é que você está pretendendo desenhar? Você vai desenhar um homem, uma mulher? É muito divertida essa dinâmica, porque, de fato, né, nós vivemos em uma sociedade que estimula o quê? A individualidade, a competição, né, entre as pessoas, né? E isso, infelizmente, nós somos pessoas, né? Estamos dentro de nós somos sujeitos sócios culturais e econômicos, né? Nós estamos dentro de uma sociedade econômica que também é cultural e nós absorvemos esse tipo de pensamento, né? Quando estamos na igreja, estamos o tempo todo competindo uns com os outros, mas essa é uma forma, né, de trazer os alunos a essa reflexão. Eu não preciso competir com meu irmão, né? Eu posso comunicar com ele. E aí, você vai fazer qual é o desenho que você vai fazer? Mas isso não pode ser estimulado, preciso ser livre. E aí, depois, né, ao fim do desenho, na hora da montagem, é que aí o professor vai trazer essa reflexão. A gente poderia ter trazido aqui um corpo lindo, se vocês tivessem, ao invés de competido um com o outro,
tivesse comunicado com o outro, tivesse perguntado, e aí, vamos fazer como, né? Vai ser que tamanho? Porque um pode desenhar uma perna mais curta, outro uma perna maior, e aí é bem divertido, né? Mas, ao mesmo tempo, de uma grande significância, né? De uma grande significância reflexiva, porque eles vão pensar, poxa, é mesmo, né? Eu não preciso competir, eu não estou aqui para competir, nós estamos aqui para edificar. E aí, pensando dessa forma, né, essa unidade espiritual, né, que Paulo ensinava, era o desejo de guiar a igreja em unidade, por isso ele deu dons ministeriais e espirituais aos cristãos, querendo ver um corpo atuante na prática do bem. E é interessante porque ele traz essa reflexão e dizendo o tempo todo, é o Espírito Santo que dá, é ele quem atua tudo em todos, é ele quem faz, é a multiforme sabedoria de Deus que escolhe. Assim como ele tornou o corpo humano complexo, né? Assim é a igreja também, com complexidades, com individualidades, com particularidades, porque os rins não funcionam como o coração, o intestino não funciona como os pulmões, os olhos não funcionam como os dedos das mãos, mas como a Gil falou, né? Quando cai um cisto no olho, você imediatamente leva o dedo lá no olho para limpar o olho. E isso é extraordinário, mas é a multiforme sabedoria de Deus que traz, né? E ele ainda diz mais aqui, assim, no versículo 31, ele diz assim, no contexto, isso não significa que os cristãos deveriam desejar os dons mais proeminentes, uma vez que o capítulo inteiro está confrontando o fato de que eles vêm fazendo isso de maneira pecaminosa. Buscar um dom por razões egoístas está errado. Isso que eles são e visto que eles são soberanamente outorgados por Deus, segundo a sua vontade. Isso é nos versos 7, 11, 18 e 28. No entanto, isso deve ser feito não como um imperativo, né, como um comando, mas como um indicativo. E aí ele diz assim, o imperativo real é parar de fazer isso e aprender o caminho ainda mais excelente. Que O será o da caminho do próxima lição, né, amor, Lele? e será já a introdução da próxima lição, a lição número 4. Né? O imperativo real é parar de fazer isso e aprender o caminho ainda mais excelente, o caminho do amor, que Paulo explicará no capítulo 13. E esse é o real, é a real razão pela qual a igreja existe, o amor. Se não fosse o amor de Deus, João 3,16, né? O Senhor amou a igreja de uma tal forma. É tão interessante como esse versículo, ele está o tempo todo nas nossas lições, né, Gil? O amor de Deus. Ele nos amou de uma tal maneira, de uma forma tão inexplicável, que ele deu o seu único filho para morrer por aqueles, né, que crerem. E aquele que crê não perece, mas tem a vida eterna. E é nesse amor que nós precisamos nos espelhar. Né? E essa é uma lição bem curtinha, mas altamente complexa e extraordinária. Ai, como eu amei! Amei demais essa lição, gente. Aí a lição, aqui abaixo, eles trazem aqui um exemplo, né, de uma folha, aqui no Refletindo, né? Ele diz assim, pegar 4 folhas, enrolar como um canudo e tentar rasgar. E eu lembrei do cordão de 3 dobras. Uma reflexão, né? Ele pode fazer essa reflexão e trazer o versículo, né? Que o cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Eu não lembro a referência. Se os irmãos lembrarem, podem ficar à vontade para trazer. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer às professoras pela confiança, pelo convite, e espero em Deus, querido professor, que a sua aula de domingo seja uma bênção, que esse momento com os pré-adolescentes seja de bastante edificação e de ensino e aprendizagem, e que você possa ser usado por Deus para mostrar para eles que o Senhor fez cada um deles da forma como Ele planejou, e que eles são importantes do jeito que são, e que os dons que eles têm são importantes para o corpo,
e que Deus quer usar eles da forma que eles são. Deus quer usar eles da forma que eles têm se desenvolvido na igreja. Para fechar aqui, só contar um rápido testemunho pessoal. Juliano me conhece, eu sou um pregador muito calmo, tranquilo, e nós somos de uma igreja pentecostal onde o ser, o fervor é muito importante, né? E às vezes o pregador que não é tão do fogo, né, como a gente diz, ele não é tão valorizado. Nesses dias eu fui pregar aqui na igreja e preguei do meu jeito, de forma tranquila, calma, e fui para casa e depois de uma semana eu fiquei sabendo que uma irmã levou o seu esposo, que não é firme na igreja, e ele disse, agora eu vou voltar para a igreja mais vezes, porque hoje eu gostei de uma pregação, porque hoje eu encontrei uma pregação do jeito que é que eu gosto de ouvir. Então, assim, tem espaço até para minha pregação dentro da igreja, né? Deus se utilizou da minha pregação para alcançar uma pessoa. Então, cada um tem o seu jeitinho, cada um tem a sua forma, e Deus vai se utilizando para cumprir com o seu propósito. Muito obrigado. Deus, ele é extraordinário, porque ele não fere as nossas particularidades, né? A nossa essência em si como pessoa. Você, Gilson, tem o seu jeito, eu tenho o meu, Juliane tem o jeitinho dela, né? E nos completamos e formamos aqui um trio e apresentamos a nossa aula, e eu sei que vai ser bênção para a vida de alguém, porque eu tenho ouvido esse testemunho de que as aulas têm sido uma bênção, né? Para os professores que estão acertando, tem sido bênção. Deus tem trabalhado, né? Tem aberto o entendimento dos professores, com pessoas diferentes. Estamos aqui, né? Pessoas totalmente diferentes uma da outra, mas que não está preocupada com isso, está preocupada apenas de entregar para o Senhor o melhor. E é com isso que nós precisamos nos preocupar. Verdade, Melody. A palavra do Senhor nos diz: se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, não é? Então, que tenhamos essa comunhão, que tenhamos essa unidade, pois, apesar de sermos diferentes, somos todos membros de um mesmo corpo, o corpo Glória a de Deus. Cristo, né? Então, a paz do Aleluia. Senhor, professores, Ore pessoal, por nós, Gil, ore por nós. Vamos encerrar com uma oração em nome de Jesus. Vamos orar. Precisamos orar. Precisamos de oração constantemente. Amém. Então, oremos. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, por mais essa lição abençoada, por esse podcast, Senhor. Venha, ó Deus querido, aperfeiçoando em nós o teu amor, Senhor, e que através do teu Espírito nós andemos em unidade, que possamos, Senhor, respeitar as nossas diferenças, Senhor, suportar, Senhor, uns aos outros, conforme a tua palavra diz, e que estejamos cada dia mais unidos para, Senhor, servir na tua casa, para te servir com alegria, para te servir em unidade, Pai. Abre, Senhor, o entendimento dos professores, abre, Senhor, o entendimento dos alunos que estarão recebendo essa palavra, Senhor Deus, e que o coração de cada um seja edificado, Senhor, pela tua palavra, no nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Tchau, Deus. paz do Tchau. Senhor. Tchau, Pai do Senhor.